Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? Aqui é bom dia, um dia maravilhoso, terça-feira, 27 de janeiro de 2026, né? Louvado seja Deus, mais um dia para que a gente possa ter essa vida e praticar as boas obras que o Senhor Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Nós estamos nessa vida para amadurecer como uma fruta. Quando nós estiver maduro, né? Emocionalmente, espiritualmente, estiver pronto para o céu, ou outros prontos para o inferno, então seremos colhidos, né? Infelizmente, tem alguns que escolhem ser das trevas, né? Ser frutos maus, né? Seus pensamentos maus geram atitudes más e você vai virar um fruto mau. Então vai ser colhido para onde? Para as trevas, né? Agora, se você é um fruto bom, se tem atitudes boas, pensamentos saudáveis, positivos, otimistas, de ajuda, de caridade, de amor ao próximo, amor a Deus, amor a si mesmo, então você vai ser colhido para o céu. Deus permite para que nós tenhamos essa experiência terrena para levar nós para o céu. Nós somos seres diferentes dos anjos, né? Apesar que eles também tiveram o mundo deles e a experiência deles, né? Diferente da nossa. Um dia nós vamos entender tudo. E nós temos essa nesse mundo. Às vezes a pessoa começa a pensar, quando a pessoa pensa profundamente, ela fala que sentido tem a vida, né? Por que nós existimos? Por que tanto sofrimento no mundo, né? Então, tanto sofrimento, tantas coisas no mundo. Sofrimento é porque o mal está no mundo junto com a gente. A gente também tem nossa parte má, mas tem aqueles que são tendenciosos para o mal mesmo, são filhos das trevas, como diz Jesus. Outros que estão, às vezes, fazendo o mal são escravos do mal, né? Que podem ser libertos, né? Não são filhos do mal que já querem viver na maldade mesmo, né? Então é para isso que nós estamos no mundo, para ver a reação que nós temos diante disso, a reação diante do mal e do bem, e para praticar o mal ou praticar o bem, porque no mundo espiritual a gente se alimenta ou de amor, de bondade, de coisas otimistas, pensamentos bons, saudáveis, ou a gente se alimenta de ódio, de raiva e de trevas, né? Aí você escolhe para que lugar você quer ir, porque não é Deus que manda a pessoa para o inferno. A pessoa que vai plantando o caminho dela aqui, né? Mesmo que Deus permitisse que ela entrasse no céu, ela não ia conseguir. Ia ser um peixe fora d'água, a pessoa não ia se sentir bem lá no céu. Entendeu, gente? A gente começa sempre com uma reflexãozinha, não era uma intenção fazer isso, mas louvado seja Deus, eu peço ao Espírito Santo que me ajude, aos anjos, né? E vamos ver o que dá, né? Então, gente, vamos fazer nossa oração e vamos tocar para frente. E depois vamos ver se a gente começa a ler alguns trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, e falando um geral a respeito disso, né? Mas a gente dá essa geral, você vê que a gente já vê um contexto geral da vida, né? E depois você pode ir esmiuçando por dentro. Por exemplo, eu falei um geral agora na nossa vida na Terra. Por que nós estamos na Terra? Para a gente amadurecer, para a gente preparar a nossa casa espiritual lá no céu, né? Como disse o apóstolo São Paulo, apesar do meu corpo às vezes se corromper ou envelhecer e tal, meu homem interior cresce dia a dia. O que é o homem interior? A alma, as emoções, o espírito, né? É isso que é o homem interior dele que ele fala. Que nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo, né? Então, apesar do corpo deteriorar com o pecado, com a velhice, que vai ser o último inimigo a ser vencido, como Jesus falou, que a velhice também é uma doença, mas graças a Deus é tirado muito benefício para o ser humano através da velhice, para baixar nossa arrogância, nossa prepotência e nos ajudar a ir para o céu. Então a velhice é uma misericórdia de Deus, as limitações da velhice. Eu entendo plenamente isso e agradeço a Jesus. Apesar de eu não concordar com doença nenhuma, mas eu agradeço a Jesus pela velhice. A velhice também é uma doença. Os cientistas explicam isso, né? Para quem tem acompanhado mais profundamente, como eu, desde a época dos anos 80, eles estudando o genoma humano, o cientista falou que tem uma idade que dispara um gatilho dentro da célula, que ela para de renovar e aí começa a envelhecer. É como se fosse um comando para ela envelhecer. Aí você fala, Jonas, você está louco? Não, pensa bem, até os 20 anos você é velho? Você passou 20 anos, você é velho? Não, então o que acontece? Por que depois dos 25, 30, aí você começa a envelhecer? Alguns 25, outros 30, né? Por quê? Porque dispara o gatilho lá do pecado. Que Deus falou depois do dilúvio. Antes as pessoas viviam até 900 e pouco anos. Não passava os 1000 anos porque Deus falou, não vai passar desse dia de 1000 anos, né?
o homem não passará desse dia se cometer o pecado. E o diabo enganou Adão e Eva, porque falou como se fosse o dia humano, né? O dia deles, do sol, 24 horas. Mas Deus, aliás, estava falando do dia de Deus, que é 1000 anos, que é inclusive a palavra de Deus, vários lugares ele vai falando. 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Na carta de Pedro também fala sobre isso. Então é desse dia que Deus falou que eles não passariam. Adão, parece-me que viveu 939 anos. Eva por aí também. O homem que viveu mais foi Matusalém, 969 anos. Noé, 940 ou 959, não sei, alguma coisa assim, Noé. E depois do dilúvio, depois de Noé, aí sim Deus falou, doravante o meu espírito não estará mais no homem, né? E ele não viverá mais tantos anos assim, a duração da sua vida será 20 anos. E os cientistas estudaram no genoma humano, na década de 80, eles descobriram que mesmo que tirasse todas as doenças, inclusive a doença da velhice do ser humano, da célula, mas eles viram que não adianta, eles fazendo o teste, diz que o ser humano ia chegar aos 120 anos, mesmo em plena saúde e tudo, jovem, ele ia apagar que nem uma lâmpada, porque tem um comando na célula. Os cientistas, lógico que eles não lêem Bíblia, não querem saber de Bíblia, né? Eles fizeram isso na ciência. A ciência, assim, tem que ver para crer, e a fé você crê para ver. Tá bom? Nós vamos fazer nossa oração, senão fica muito grande nosso vídeo. E nós vamos fazer esses comentários, né, que são saudáveis, vamos pensar na vida eterna. Outra coisa que eu digo a vocês, se vocês querem crescer espiritualmente, não se bata muito com o sistema desnecessariamente. Lógico que temos que dar testemunho da nossa fé, os padres, os sacerdotes, os bispos, os pregadores, as pessoas mais engajadas têm que combater o sistema corrupto, né? Combater, puxar a orelha dos políticos, que eles também merecem salvação, né? Jesus chama todos ao arrependimento. Se eles se arrependerem, antes de morrer, vai para o céu. Senão, o lugar no inferno, como qualquer um de nós, está garantido lá, né? Mesmo que eles homens dizem que não existe inferno, mas depois, quando chega lá, que nem o Karl Marx, ele fala, eu vejo que você existe, falou para o Satanás. E o demônio olhou para ele com um risinho sarcástico e falou, e você está aqui no meu reino, agora você vai ver, né, o que eu vou fazer com você. Entendeu? Então, é complicado isso, né? Não é melhor você se garantir, mas não tem inferno, não tem nada. E se tiver? E se tiver? Não é melhor você ser uma boa pessoa, correta aqui, já começar a colher frutos bons aqui, depois ir para o céu e afastar o inferno da tua vida, as trevas da sua vida? Falei isso para alguns ateus, né? Falei, eu levo vantagem sobre vocês, eu tendo a minha fé. Porque eu já conheci muitos ateus, pessoas corretas, caridosas, pessoas que trabalham, amam a família, mas que acredito que morre e acabou, né? Aí eu comentei com eles, a gente tinha um chat, os ateus me colocaram no chat deles, eu mesmo sendo cristão. Naquela época era chat que chamava, né, as conversas. Depois puseram no Facebook, aí eu acabei saindo, né? Deixa eu atender ali que estão me chamando. Eu tive que atender uma pessoa aqui, mas tá bom. Vamos lá, gente. Então hoje nós vamos ver, se vocês ficarem em alguma dúvida aí, Jonas, você começou a falar isso e parou, vocês me lembram, tá? Porque às vezes a gente com idade, você vai ficando com muita informação, então às vezes você esquece uma ou outra no meio do caminho. Não é que perde a memória não, segundo um cientista, não todos os casos, né? Mas a maioria das vezes o idoso não é que ele esquece as coisas mais, que é veiaria, chateada. Não, é que ele acumula muita informação, faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele demora a acessar aquelas informações, né? Está tentando acessar a memória de tudo, né? Bom, vamos lá. O Evangelho hoje nós vamos ver em Marcos 3. Marcos 3, do 31 ao 35. Marcos 3, do 31 ao 35. Vai pegando aí a Bíblia, enquanto isso vamos fazer uma nossa oração. Senhor Jesus, eu te louvo, te adoro, te bendigo por esse dia. Dia abençoado, meu Deus, que o Senhor de antemão, como a gente falou, preparou para que nós praticássemos as boas obras. O Senhor preparou para que nós as praticássemos. Muito obrigado, meu Deus. Te louvo, te bendigo, te agradeço por esse dia. Pedimos a Ti, ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender as palavras do Senhor e pôr em prática. Na Tua palavra diz que o Senhor, o Espírito Santo, vem revelar Jesus, vem revelar a palavra.
Então vem, Espírito Santo, sobre nós. Afasta de nós todo o espírito maligno em volta de nós e dentro de nós, ó Espírito Santo, todas as trevas. Tira com o fogo do teu amor, da tua luz, divino Espírito Santo. Nós vemos no lugar, enche-nos com a tua luz e ao redor, Senhor, coloca os teus anjos, Senhor, e dai-nos a tua paz, Senhor. Abençoa o nosso dia, que seja produtivo de paz. Desde já te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Bom, amém. Vamos lá. Eu vou ir logo, que senão eu começo a falar muito, daí fica grande o vídeo, tem gente que não gosta, né? O certo era a gente, não tenho tempo, mas às vezes tem tempo para ficar vendo um monte de tranqueira, 2, 3 horas na internet. Não estou desmerecendo ninguém, não. Todos nós somos capazes de fazer isso se a gente não se autodisciplinar. Mas é aquilo que o meu irmão falou uma vez para mim. Tempo é uma questão de escolha. Aquilo que você acha importante, você arruma tempo. Então aí a gente vê a importância que a gente dá para as coisas de Jesus, para as coisas de Deus, para as coisas da vida eterna, né? Bem que fala, insensato, né? Deus fala pro rico lá na história que Jesus conta do rico. Insensato, louco, né? Ele pensando em bens materiais, isso, aquilo, outro e tudo. E Deus fala para ele, hoje mesmo pedirão a tua vida, né? Pedirão a tua alma, né? Quer dizer, os anjos caídos, rebelados, ia pedir a morte dele. E Jesus fala assim, o que você tem para apresentar a Deus, né? Não tinha nada. Então a gente tem que pensar, a vida eterna vale muito mais que a vida terrena. A vida terrena vai que o cara seja forte, a mulher forte, chegue a 100 anos, sei lá. A maioria não chega nisso. E que chegue a isso. E o que é diante da eternidade? Diante de 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, né? O que é 100 anos? Então a gente tem que pensar, onde eu vou passar a minha vida eterna? Para onde vai a tua alma, né? Então vamos lá, Marcos 3, 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Aqui, ó. Chegaram sua mãe e seus irmãos. Aí a pessoa pega isso aqui e pensa, Maria teve uns 10, 12 filhos, né? Como eu comentei com algum, falei, teve 12 filhos e 12 filhas, 24, né? Para de falar besteira, né? O útero dela era a nova e eterna Arca da Aliança, só ia sair um dali, né? É um jardim fechado, só saiu Jesus. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, não teve contato com o homem, extra-bíblico. Quando ela disse sim ao arcanjo Gabriel, que na realidade estava dizendo sim a Deus e a salvação da humanidade, 3 gotas do coração do sangue arterial, para quem entende de medicina, saiu do coração dela e desceu e se alojou no útero, 3 gotas de sangue. E ali começou a formar o corpo de Jesus. E tinha gente que achava que isso era impossível, né? Mas hoje a ciência já prova que pega a célula, quando eles fazem o clone, eles fazem isso, né? Pega a célula ali, né? Lógico, junto com o sangue, e faz o clonagem, né? Faz gerar, né? Uma criança, o nenê de proveta. Começou lá na década de 70, 80. Então é totalmente possível para Deus fazer isso. Aliás, tudo é possível a Deus, né? E aí saiu essas 3 gotas do sangue arterial da Virgem Maria, do coração dela, e se alojou no útero dela, e ali começou a formar, ali já estava Jesus no ventre dela, já, né? Fisicamente. Então é isso. Aí a pessoa ali aqui não entende, ó. Estando do lado de fora, mandaram chamar sua mãe e seus irmãos. Aí aqui embaixo, ó, na Bíblia, que vem de 2000 anos atrás, aliás, do ano de 1600, alguma coisa assim, lá na tradução mais do original, ele diz aqui embaixo, ó, seus irmãos, nem o hebraico, na língua hebraica, nem na língua aramaica, possui uma palavra para primo. Nem primo, nem tio, nem avô, nem avó, né? Várias palavras não existiam de parentesco. Então empregavam para isso o termo irmão. Então procurem saber, gente, antes de ir pela cabeça dos outros, procurem estudar etimologia, buscar lá fundo, lá atrás, não vai atrás de fake news. Ela teve 20 filhos. Mentira. É um jardim fechado, é a nova eterna Arca da Aliança. A arca podia ter duas alianças lá dentro? Na Arca da Aliança, Deus pôs as tábuas da aliança, depois tirou aquelas e pôs mais tábuas de aliança diferentes, que não era de aliança, pôs outras tábuas de doutrina, de filosofia dentro da Arca da Aliança, pôs? Não. Então você acha que vai ter mais filho para a Virgem Maria? Usa o bom senso, pelo menos, né? Então vamos lá. E mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor de Jesus. E disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí, e de fora e te procuram.
Irmãos são primos, parentes, primo segundo, primo terceiro, sei lá. E ele respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E no que Jesus quis dizer isso? Ele não estava desrespeitando a família dele. Ele, como Deus, estava falando assim, ó, e correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse-lhe, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quem são minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, quer dizer, são da família. Quem cumpre os mandamentos de Deus são da família, são da minha família. São meus filhos, meus irmãos, minhas mães, meus pais, são minha família. Entendeu, gente? Então que a gente possa estudar, não vai pela cabeça dos outros. Isso é só uma palavrinha aqui, você viu? E o pessoal de outras religiões fala, teve 20 filhos, igual eu vi um ignorante de um pregador aí, inclusive nesse ano talvez vai aparecer alguns escândalos de alguns pregadores aí de prosperidade, de riqueza, e são pastores que falam um monte de bobagem, principalmente contra a igreja católica, contra a mãe de Jesus, e vão cair do seu pedestal nesse ano, eu creio, né? Devido a algumas profecias, não minha, né? De outros. E Deus logo vai desmascarar os falsos, né? Então eu vi ele falando com arrogância, José, você acha que ele era meio molenga, ele era corno, era isso? Não foi bem corno que ele falou que ele, se ele fosse um molenga, né? Não tivesse relacionamento com a Virgem Maria. E não entende o poder da santidade e da consagração. Quando você faz uma consagração, quando você sabe que a mulher é intocável, quando sabe que a mulher ali é um sacrário de Deus, você acha que vai ter relacionamento? Não vai ter relação de jeito nenhum. Mas eles não entendem isso, que você pode fazer um voto como Jesus, né? Que foi casto até o fim da sua vida. E tem uns ignorantes aí, servos do Satanás, que dizem que Jesus teve um romance com Maria Madalena. Mentira, isso aí é coisa do maligno, vomitando o rio de lama, como eles querem fazer sobre a mãe de Jesus e não conseguem. Eles não entendem esse nível de santidade, esse pessoal. Mas vamos encerrar, que senão fica muito grande o nosso vídeo, né? Então que Deus abençoe nós todos, que nós possamos ter paz e alegria. E uma coisa eu digo, não interessa como você está de pecado, afundado ou não. Dobre o seu joelho diante de Jesus, fala, Jesus, eu me rendo. E o próprio Espírito Santo vai te conduzir às pessoas certas para te ajudar nesse caminho, nesse início desse caminho, tá bom? No caminho de Jesus. Dobre o seu joelho e se renda. Busca as coisas de Deus, as coisas do alto, afaste as distrações, os vícios, lute contra os pecados e se renda. E Jesus vai te salvar, você vai para o céu, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.